Olá, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo desse canal e hoje eu quero falar sobre um livro chamado A Igreja e as Últimas Coisas. Esse livro ele foi escrito por Martyn Lloyd-Jones e é o segundo livro que eu leio desse autor. O primeiro foi O Combate Cristão. Bom, nesse livro, o Martyn Lloyd-Jones ele vai tratar sobre escatologia, por isso que o livro tem esse nome, A Igreja e as Últimas Coisas. Então, esse é o primeiro livro que eu leio sobre o tema escatológico. Eu nunca tinha lido nenhum. Mas antes de Martyn Lloyd-Jones começar a falar sobre as últimas coisas relacionadas à igreja, ele também faz algumas preleções sobre batismo, a ceia, a morte e o que acontece depois da morte. São umas preleções bem interessantes, onde eu consegui adquirir um ponto de vista diferente que eu ainda não tinha antes de ler esse livro. Então ele faz uma explicação a respeito da Santa Ceia, que eu achei maravilhosa. Ele compara a Santa Ceia com o momento que um rapaz dá um anel para sua noiva. Ele explica que ao dar esse anel para sua noiva, o rapaz ele não ama nem mais nem menos a sua noiva do que ele amava antes. Na verdade, ele dá esse anel porque ele ama a noiva. E da mesma forma, ele fala que Deus nos deu a Santa Ceia por essa razão, para nos falar algo. Na Santa Ceia nós falamos ao mundo sobre a morte e sobre a volta de Jesus. E o Senhor também nos fala, nessa hora ele nos faz nos apropriar do pacto, ele nos diz que ele morreu por nós, ele nos diz que seu sangue foi derramado por nós, que nós somos filhos do pacto, que nós fazemos parte da aliança. Então nessa hora, a ceia representa isso, que nós não somos salvos por participar da Santa Ceia. A Santa Ceia ela não é vital para a salvação, mas ao mesmo tempo a Santa Ceia ela diz algo que nada mais pode dizer. No momento que nós participamos da ceia, nós estamos ouvindo do Senhor. Você faz parte da família, você é um filho de Deus. O pacto foi para você, foi por você que eu morri. Então, isso foi algo que eu entendi da explicação que o Martyn Lloyd-Jones passa sobre a ceia e eu gostei bastante. Então, depois ele vai introduzir as doutrinas referentes ao fim, à escatologia, que na verdade são doutrinas bem complicadas para que se possa falar sobre todas elas aqui. Ele vai falar sobre a questão da volta de Jesus, quando, como, se vai ser uma volta física, se vai ser uma volta invisível. Ele vai falar sobre a questão do arrebatamento, se a igreja passa pela grande tribulação. E ele vai abordar todos esses temas que você só vai poder entender lendo. Mas o que eu gostaria de falar sobre isso aqui, do modo como ele escreve. Ele vai falar sobre as várias teorias, as várias doutrinas que são ensinadas. Ele vai falar sobre cada uma delas, até aquelas que ele não concorda. Ele vai explicar biblicamente por que ele não concorda com essas teorias. E depois ele vai apresentar aquela doutrina na qual ele acredita ser mais bíblica, acredita ser fiel à Bíblia. E ele vai explicar também biblicamente por que ele chegou a essa conclusão, por que ele escolheu essa doutrina como a certa. Então ele vai dar os versículos, em que as outras doutrinas se firmam para afirmar tal coisa, e ele vai também dar os versículos nos quais ele se baseou para poder crer em tal doutrina. Então isso é muito interessante, o modo dele ensinar. Ele é muito detalhista e ele vai estar ensinando passo a passo, através sempre de versículos bíblicos, porque ele crê ou porque ele não crê em determinada doutrina. Então isso eu achei bastante interessante. Ele faz isso em todas as preleções que ele vem apresentando. Desde essa sobre a escatologia até as do batismo. Ele fala sobre o batismo por aspersão, por imersão. Ele fala por que ele crê no batismo por aspersão. Ele fala por que as outras pessoas creem no batismo por imersão. Ele dá os textos bíblicos. Ele fala também no que acontece depois da morte. E ele vai também fazer essa mesma coisa referente a cada uma dessas doutrinas que ele apresenta. Mostrar os textos bíblicos usados pelas outras pessoas que creem em tais doutrinas e os textos bíblicos nos quais ele se apoia para defender a doutrina que ele defende. E eu achei isso algo muito interessante. Ele não só vem e joga para você aquela doutrina é o que eu creio, é assim que é. Não, ele apresenta biblicamente por que é assim e por que não seria da outra forma. Que faz com que você possa ter um embasamento para falar para outras pessoas porque não é assim, para que você possa fundamentar aquilo no qual você crê, ou você possa refutar aquilo que você não tem tanta certeza, sim, você está na dúvida ainda. Então, por essas razões, eu considero o livro A Igreja e as Últimas Coisas, do Martyn Lloyd-Jones, um livro muito bom,
um livro que eu recomendo que seja lido. É um livro que vai levar você a pensar e vai instigar você a estudar essas doutrinas e chegar às suas próprias conclusões de maneira bíblica. Então, eu faço a recomendação desse livro para você, ele é muito bom. Tchau, tchau e até a próxima.